Muito boa noite a você, querido irmão, querida irmã, você que nos assiste aí no conforto do seu lar. Esta é mais uma noite abençoada, em que nós separamos para meditar juntos na palavra do Senhor. Aquiete agora o seu coração, tenha aí um seu lugar agora com a sua Bíblia ou com o seu celular em mãos, para que você acompanhe a leitura e a meditação na palavra do nosso Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia no capítulo 15 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo 11 até o versículo de número 32, nós temos aí a parábola do filho pródigo. Mas eu quero pensar com você um pouquinho, porque em Lucas 15, nós temos aqui as 3 parábolas da misericórdia. E em Lucas capítulo 6, versículo 36, se você puder dar uma olhadinha lá, em Lucas 6, 36, o tema é o grande amor do Pai. Mas aqui nós temos as 3 parábolas que apontam para a grande misericórdia do nosso Pai Deus. E em Lucas 6, 36 está escrito: sede misericordiosos, como misericordioso é o vosso Pai que está nos céus. Então, lembrando, a primeira parábola da misericórdia é a parábola da dracma perdida, que está no mesmo capítulo 15, nos versículos de 3 a 7. Nós não vamos ler esse texto, mas fala de uma mulher, aliás, Lucas 15, de 8 até o versículo 10. Lucas 15, de 3 a 7, é a parábola da ovelha perdida. A dracma perdida fala de uma mulher que tinha 10 moedas, 10 dracmas, e perde uma. E envida ali com muita diligência, todo esforço para procurar aquela dracma perdida. E ao encontrar, ela reúne as vizinhas, as suas amigas e celebra. E agradece porque ela encontrou a sua dracma perdida. Mas nós estamos vendo aqui Jesus ensinando apenas de uma moeda, de algo material. Logo em seguida, nós temos em Lucas 15, de 3 a 7, a parábola da ovelha perdida, um animalzinho que se perdeu. E o texto diz que aquele homem, possuindo 100 ovelhas, uma se perde. Ele deixa no deserto as 99 e vai em busca da ovelha perdida. Achando-a, ela põe sobre os ombros e, chegando em casa, reúne os amigos e vizinhos da mesma maneira que aquela mulher da dracma, e ali ele celebra, ele festeja, ele se alegra, porque ele achou aquela ovelha perdida. Pensando agora na última parábola da misericórdia, que é o foco da nossa mensagem nessa noite, e até porque o Senhor colocou no meu coração para meditarmos nesse texto, porque ele vai nos falar de 2 filhos de uma mesma família, e um está perdido, porque sai de casa, sai da comunhão, sai de debaixo da cobertura, da segurança da família, do lar, do seu pai, e o outro que fica em casa, ele acaba se perdendo também. Então é esse texto que eu quero trabalhar aqui um pouquinho com você nesta noite. Mas de antemão eu já te faço uma pergunta. Você está em quarentena, nós estamos aí em isolamento social, estamos forçosamente nos nossos lares, nas nossas casas. E eu te pergunto, será que você não corre o risco de estar perdido dentro de casa? Onde está a sua mente? Onde estão seus olhos? Onde está o seu coração? O que você tem pensado? O que você tem feito? Quais têm sido as suas ações? Nós corremos o risco de, mesmo ficando
dentro de casa, como ficou o irmão do filho pródigo, nós perdermos a comunhão com o nosso pai, a comunhão com a nossa família, ao passo que o seu irmão se perdeu porque abriu mão da comunhão com a sua casa, com a sua família e com o seu pai. Você pode abrir a sua Bíblia no versículo 15 de Lucas 15. Olha a situação desse moço que pede ao pai parte da sua herança e ele sai e gasta, perde tudo rapidamente. E no país que ele foi morar veio uma grande fome, diz a palavra de Deus. E no versículo 15 está escrito que ele foi procurar trabalho e ele encontrou um trabalho que era cuidar de porcos. Olha que situação. Pare um pouquinho para pensar. Levítico 11, versículo 7, não precisa abrir aí, mas diz a palavra que o porco era um animal de unha fendida, portanto ele era imundo. E olha o trabalho que aquele moço foi arranjar: cuidar de porcos. E aí isso lhe remete às memórias para a casa do seu pai. E no versículo 17, se você puder abrir o versículo 17 agora, ele começa a lembrar, ele fala: meu Deus, não é possível. Ele diz no versículo 17: quantos empregados de meu pai têm pão com fartura? Quantos alimentos sobrando, e eu aqui não tenho um sanduíche de pão com mortadela, não tenho uma marmita, um marmitex, não tenho um lanche. Isso leva aquele moço a começar a olhar para dentro dele mesmo. E no versículo 18, se você puder abrir, olha a decisão que ele toma. E graças a Deus que, movido pelo grande amor do Pai, que ele conhecia, que ele experimentou muito, perfeitamente, durante toda a sua infância e juventude, ele toma a decisão no versículo 18: vou-me embora, vou procurar meu pai, e vou lhe dizer: pai, pequei contra o céu, e pequei também contra ti. Aquele moço tinha recebido princípios poderosos de Deus, da sua palavra. Ele conhecia a lei, ele entendia o grande amor do Pai. Ele sabia que o nosso pecado, primeiramente, atinge a santidade do nosso Deus, do nosso Pai. Por isso ele confessa: pequei contra o céu, pequei contra Deus. A minha desobediência primeiro feriu a santidade do nosso Pai, do nosso Deus. Mas eu também pequei contra o Senhor. Eu também falhei na minha obediência em relação ao Senhor. Volte a sua Bíblia um pouquinho para o versículo 13 agora. Olha a situação. Tem uma palavra no versículo 13 que diz assim: aquele moço dissipou todos os seus bens. Dissipou é o contrário de ajuntou tudo, ou ajuntando tudo. Ele dissipou todos os seus bens, gastou tudo, vivendo dissolutamente. O pecado consiste exatamente nisto, em gastar os bens que Deus nos dá. O pecado consiste em perder os bens que nos dá. Você perde a sua saúde, você perde o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, você perde a sua mente, ocupando a sua mente com tanta bobagem, com tanta coisa que não edifica, que não constrói. Você gasta o seu dinheiro com aquilo que não é pão, com aquilo que não edifica. Você perde também os seus bens materiais. Não há gratidão. Esse moço foi irresponsável na mordomia de tudo que o seu pai lhe confiou. Então,
o filho foi para longe, a fim de afastar-se da vigilância, do amor e da disciplina do seu pai. É impressionante quantos jovens dos nossos dias nós conhecemos que se afastam do lar, que deixam a segurança, o conforto, a casa do pai e da mãe e vão se aventurar com amigos, colegas, através de um caminho de drogas, de bebida, longe da casa do pai, se afastam da vigilância do pai. A vigilância do pai é segurança. Os olhos do pai traz segurança, o amor do pai, a disciplina do pai, tudo isso é segurança. Mas o pai, que nos ama tanto, que nos ama sempre, está sempre olhando para nós. E aquele moço recebe uma grande prova deste amor do pai. Quando ele decide voltar para sua casa, ele recebe o grande amor do seu pai. No versículo 18, ele confirma a decisão de voltar para casa, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e vou dizer a ele: pai, eu pequei contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho. Recebe-me, aceita-me, trata-me apenas como um dos teus trabalhadores. Ele mal sabia que não existe ex-pai. Aquele pai continuava amando aquele filho. Aquele pai continuava aguardando, esperando pela volta daquele filho. Ele olhava todos os dias, todas as manhãs, finais de tarde, pela sua janela, para a estrada de frente à sua casa, esperando que o filho voltasse. Este é o grande amor do nosso pai. O pai que está sempre de braços abertos, esperando por você, esperando que você tome a decisão de não viver sozinho, de não caminhar sozinho. Essa foi a pior decisão que Adão tomou, juntamente com Eva, nossos primeiros pais, de deixarem de ter comunhão com Deus, o Pai, o Criador. Optaram por caminhar sozinhos, perderam a comunhão. E esta é uma decisão errônea que muitos tomam. Mas apesar disso, ainda agindo desta maneira, Deus te ama e me ama. E quer ter um relacionamento de amor, de graça, de bondade e de misericórdia para conosco. Aquele filho volta para casa. Ele volta para casa e ele recebe algumas coisas do seu pai imediatamente. Primeiro, quando ele volta para casa, o pai se compadece. No versículo 20 está escrito: levantando-se, foi para seu pai, vendo seu pai, ele ainda longe, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Isso é o sinal de amor. Isso é o sinal de perdão. O pai também o beijou. E o pai providencia para ele algumas coisas imediatamente. Primeiro, dá ordens aos seus servos que matem o bezerro cevado, o novilho, para um grande churrasco, porque ele celebraria naquela noite uma grande festa, provando o seu amor pelo seu filho, dizendo: este meu filho estava morto e reviveu. Este meu filho estava perdido e foi achado. Este meu filho voltou para o convívio do nosso lar. E a situação daquele moço, você pode imaginar ele chegando como uma pessoa de rua, um andarilho, vestes sujas, rasgadas, com certeza cheirando mal. Mas o seu pai o abraça, o ama, o beija e pede que as suas roupas sejam trocadas. Qual o significado das roupas aqui? Um sinal de posição. As roupas do seu filho eram diferentes das roupas dos trabalhadores da fazenda do seu pai.
sinal de posição: este é meu filho. Coloquem também um anel no seu dedo. Este anel era um sinal de autoridade. Aquele filho tinha autoridade sobre os demais da sua casa. Sandálias nos pés. O que isso significa? Sinal de que aquele moço voltava a ser um homem livre, vivendo na casa do seu pai. Por quê? Porque os trabalhadores do seu pai andavam descalços, mas ele tinha os seus pés calçados com as sandálias. E o banquete, o novilho especial para celebrar a festa naquela noite. Mas aí nós temos a parte do segundo filho, uma parte aqui para nós fazermos uma conclusão, olhando agora o grande amor do pai. Se você puder abrir a sua Bíblia aí para os versículos 25 de Lucas 15. Lucas 15, 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E logo o seu servo lhe informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. É neste momento que nós entendemos que o mais velho estava perdido dentro de casa. Na verdade, amados, o filho mais velho aqui representa os judeus. Representa os judeus que firme e meticulosamente guardavam os preceitos da lei. Eles não entendiam o amor, por isso eles não aceitaram Jesus, por isso eles não entenderam o grande amor do Filho de Deus, do Salvador, do Senhor, que amou pecadores, que comeu, que jantou com prostitutas, com pecadores, que entrou na casa de um Zaqueu, de Simão, para jantar com eles. O filho mais velho representa os judeus que de maneira firme guardavam os preceitos da lei. E é isso que ele diz no versículo 29. Você pode abrir aí o versículo 29 na sua Bíblia. Olha o que ele diz a seu pai. Ele diz em Lucas 15, 29. Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, para alegrar-me com os meus amigos. Olha aqui, ele tinha um relacionamento com seu pai baseado na lei. Isso é o olhar para a lei é fria. Ele não compreendia o princípio da graça divina, que produz a espontaneidade no serviço. O seu pai lhe responde dizendo: filho, tudo que é meu é teu. Tudo que tem aqui na nossa fazenda, no nosso sítio, é nosso. Se você não fez isso, você não fez, porque você não quis. Ele fica indignado. É impressionante. O contraste com a alegria do pai é assustador. O irmão quer que o moço pague tudo e que seja humilhado. É isso que ele espera que o pai agisse. A justiça de Deus é cheia de amor e de misericórdia. Igualmente, irmãos, tudo está ao nosso dispor. Tudo é nosso. Deus, em Cristo Jesus, já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Está escrito em Efésios 1:3, nós já fomos abençoados, mas se o dar é de Deus, o possuir, o receber é nosso. Eu e você precisamos vencer, romper o orgulho para nos apropriarmos de tudo aquilo que Deus em Cristo Jesus já providenciou para nós. Domingo passado tivemos a Páscoa. O que significa a Páscoa? O amor, a graça, o sacrifício do Filho de Deus para nos dar o perdão, a salvação, nos livrou da morte, nos garantiu a vida eterna, nos garantiu o céu como herança
para todos nós. Vamos finalizando aqui a nossa meditação, olhando para os versículos de números 31 e 32, por gentileza. Lucas 15, 31 e 32. O pai responde àquele moço: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Ouça bem essa palavra. Nesta noite Deus está dizendo para você: meu filho, minha filha, tudo que é meu é teu. Tudo que eu tenho é teu. Nós somos herdeiros de Deus e somos co-herdeiros com Cristo Jesus. Tudo é nosso. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos, que nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Queridos, para este filho, como para o outro, as palavras do seu pai são de ternura, porque os dois são filhos. Os dois são filhos. Ele ama os dois. Tudo que é meu é teu. O pai não trata como este meu filho, mas ele diz: este teu irmão. Olha que interessante. Nós nos alegremos, festejemos, pois o morto reviveu, o perdido foi achado. O que é isso, meu amado, minha querida irmã? Senão amor, graça, misericórdia e perdão. O amor de Deus é um desafio contínuo ao nosso egoísmo. Se eu perguntar para você qual é o contrário do amor, você pode rapidamente responder que é o ódio. E eu vou dizer para você que está errado. Eu posso não amar você, mas eu também não necessariamente eu o odeio. O contrário do amor é o egoísmo. Quando nós não conseguimos amar, é porque o nosso coração está ensimesmado. Nós estamos cheios de nós mesmos. Então, o amor de Deus é sempre um desafio diário, contínuo ao nosso egoísmo. Nesses dias de quarentena, nesses dias em casa, nós temos sido desafiados a abençoar, a servir, a amar, a ajudar, a estender a mão ao nosso irmão, ao nosso próximo, ao nosso vizinho, a um amigo, demonstrando assim o grande amor do Pai, do nosso Deus. Da mesma maneira como Ele, em Cristo Jesus, nos amou, dando Jesus o seu Filho para morrer por nós. Primeira carta de João diz que da mesma forma, nós deveríamos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Eu concluo dizendo: o amor do Pai foi sempre profundo e duradouro pela sua vida. O filho mais jovem ficara atordoado ao ver o preço pago pelo pai para demonstrar publicamente um amor inesperado. Aquele filho, ao voltar para casa, ele ficou completamente tomado, envolvido pela prova tão grande dessa demonstração pública que o seu pai o fez, demonstrando o seu grande amor pela sua vida. O mesmo amor este pai demonstrou pelo filho que estava em casa. Perdido dentro de casa, perdido longe de casa. Eu sei que não é a sua condição e nem a sua situação. Eu quero orar pela sua vida. Quero orar por você e com você nesta noite, para que você receba o grande amor do Pai pela sua vida. Sinta-se abraçado, sinta o beijo caloroso, amoroso do seu Pai. Ele nos ama, a despeito de nós mesmos, de nossas limitações, de nossos pecados. Quando nós confessamos, nos arrependemos, nos quebrantamos diante dele, nós temos a sua mão de amor, de misericórdia e de graça
sobre nós. Se você puder curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos, quero orar e te abençoar em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, por esta noite, muito obrigado pela tua palavra, muito obrigado pela prova máxima do teu amor por nós. Deus amou este mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, não morra, não se perca, mas volte para a presença do Pai e seja amado e seja protegido, salvo, abençoado pelo nosso grande e misericordioso Pai. Que as bênçãos do Senhor alcancem a sua vida, que o Senhor supra as suas necessidades, que Ele seja o seu pastor e que nada lhe falte nesses dias. E a presença dEle, a graça, o amor e as suas muitas e ricas misericórdias estejam sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, uma semana de vitórias. Receba sempre o amor grandioso e misericordioso do nosso Deus, do nosso Pai. Em nome de Jesus. Amém.